Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, estaremos meditando nesta palavra. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Amém. Vamos ficar de pé para lermos esta palavra, essa mensagem. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. Diz a palavra, através do seu apóstolo Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem-se seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Pai, porque nós temos esta palavra, nós temos a tua palavra, que é o nosso incentivo, é a nossa fortaleza, que é a direção para a nossa vida, para um viver na tua presença, um viver segundo a tua bondade. Por isso, ó Pai, muito obrigado. Que sejamos alimentados sim nesta palavra, porque nós vamos precisar durante o decorrer desta semana do poder da tua palavra, da direção e da visão do teu Espírito. Muito obrigado, Pai, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar, de operar, Senhor, sobre cada um de nós nesta noite, e seja isto para a honra, louvor e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essas palavras, os irmãos devem ter observado a riqueza de sabedoria, como também uma riqueza de disposição de quem estava escrevendo, que foi o apóstolo Paulo. Mas também nós podemos ver uma unção, uma direção de Deus. Só o Senhor poderia produzir uma compreensão, como também uma dedicação igual ao que está sendo, que nos expõe esses versículos. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos cristãos em Filipos, cidade da Macedônia, enquanto ele estava preso. Nesta carta, o apóstolo encoraja os filipenses a adotarem um estilo de vida que agrade a Deus. Isso mesmo, um estilo de vida que agrade a Deus. E nós vamos estarmos falando com relação a esse estilo de vida que agrade a Deus, agrada ao Senhor. Nós temos passado por momentos, as coisas acontecem num dia, no outro dia já são diferentes.
Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo isso mostra mesmo a grandeza do Senhor, porque as coisas podem ser diferentes, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo. A sua bondade, ela vigora, e vigora com toda a intensidade, porque o amor de Deus, ele está cada mais profundo na vida daqueles que buscam a sua palavra, que buscam os seus interesses no aprendizado, no saber qual a vontade de Deus e assim praticá-la. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós até cantamos um hino que fala com relação a isso, um corinho muito bonito, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós queremos sim amar ao Senhor e a dedicar. Até porque os mandamentos, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, ele fala justamente com relação ao amor. O amar a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus sobre todas as coisas, ele supera todas as dificuldades, supera todos os problemas. Não vamos achar que o meu problema é uma coisa particular, o meu problema é um privilégio desagradável na minha vida. Não, todos nós temos problemas. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, ele quis dizer, eu também tive problemas, dificuldades, aflições, mas venci. Então a minha igreja, ela tem que ser vitoriosa. A minha igreja, ela tem que ser vitoriosa, porque assim o Senhor estabeleceu. E o apóstolo Paulo, ele inicia esses versículos que nós estamos lendo, né, de Filipenses 4, e no versículo 4, ele já diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ele repete, alegre-se. Nós não temos que deixar que as circunstâncias do mundo venham abater essa alegria. A alegria da nossa salvação, nós temos que contemplar. Não é, a nossa salvação não é como uma vitória de um time, que ele ganha hoje, mas ali na frente ele vai perder, porque ele não é invencível. Ele foi campeão esse ano, mas não garante que no ano que vem ele vai ser, um outro vai ser. Mas a nossa salvação é coisa para a eternidade. Então nós temos que olhar para Cristo, olhar para a situação mais importante acontecida na face da terra, que foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz, alegre-se no Senhor, e ele estava falando, ele falava justamente daquilo que ele praticava. Porque o apóstolo Paulo, ele também fala sobre o alegrar-se em toda e qualquer circunstância. Em todas as coisas dai graças. É verdade que nem sempre nós podemos estar às gargalhadas por causa de determinadas situações. Mas a nossa alma, ela não pode se enfraquecer por causa daquele momento. Ela tem que estar fortalecida, um espírito fortalecido, para vencermos aquele problema. Mostrar a nossa alegria ao Senhor. Um rosto alegre para Jesus. Um rosto alegre para o Espírito Santo, que tem trabalhado, tem se esforçado tanto para que sejamos alegres. O mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo. As notícias não mudam, as coisas não acontecem diferente, nem todo dia, né? Nós temos uma semana, e as coisas que estão acontecendo hoje, porque é domingo, não vão se repetir na segunda-feira. Nós vamos viver um outro dia, assim também como na terça vai ser um outro dia, e nós vamos estar vivendo aquelas situações daquele dia. Nós é que temos que fazer com que a nossa caminhada seja uma caminhada vitoriosa. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter problema, não vamos encontrar dificuldade, não haverá espinhos no nosso caminho. Eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que temos que ser vitoriosos sobre toda e qualquer situação. Alegrem-se sempre em quem? No Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A segunda situação que o Paulo assim expõe: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nós não podemos ter duas faces.
Nós não podemos viver uma vida aqui na igreja e outra lá fora. Como também não podemos viver uma vida na igreja de certa forma, e em casa viver outra, ou em casa viver de uma forma e no trabalho viver outra. Nós temos que estarmos conscientes, melhor dizendo, de que o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Nós não vamos praticar alguma coisa que esteja fora do alcance do Senhor. Por isso a nossa vida ela tem que ser um intenso louvor, dedicação, amor e submissão ao Senhor. Confiar que o Senhor está conosco. É Ele quem nos abençoa. Na hora de você fechar aquele negócio, você colocar ali a sua assinatura, você tem que lembrar, o Senhor está comigo. E o Senhor não vai permitir que algo errado eu esteja fazendo, porque o Senhor é o Deus da minha vida, está sempre perto, é o meu amparo, e a sua graça é o meu sustento, é o meu dia a dia. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ou seja, sejam amáveis, sejam amáveis, seja de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele nos convida todos os dias à amabilidade, para que todos possam olhar e reconhecermos a presença de Cristo em nossa vida, em nosso coração. A terceira sugestão que o Paulo está falando para que aquele povo de Filipos, para que eles pudessem adotarem um estilo de vida que pudesse agradar a Deus, ele também fala sobre: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma vida vitoriosa, um estilo de vida que agrade ao Senhor, é confiar no Senhor, é confiar que a bondade do Senhor está presente em todos os momentos, é confiar que se nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele não falhará, Ele não vai permitir que os nossos pés tropecem nas circunstâncias da vida, nas armadilhas, não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo, mas que possamos estarmos firmes no Senhor, não estarmos preocupados com o dia do amanhã, porque o amanhã ao Senhor pertence. O apóstolo também fala que, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, por que nós havemos de estarmos ansiosos? E o apóstolo Paulo, ele faz um alerta com relação a isso: não andem ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade, irmãos, ele rouba a sua alegria, a ansiedade, ele rouba a sua fé. A ansiedade, ele faz com que você acabe fazendo as coisas erradas, tomando uma decisão errada por causa da sua ansiedade. Deixa que as coisas venham acontecer naturalmente, esteja apenas vigilante, como diz o apóstolo Paulo, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É certo que nós não vamos cruzar os nossos braços e dizer: vai cair do céu, se bem que as nossas bênçãos vêm dos céus mesmo, mas nós não podemos cruzar os braços. E o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem disso, e ele nos ensina a tirar a ansiedade, mas também não é cruzar os braços. Mas ele está dizendo aqui: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O apresentar os seus pedidos a Deus já é uma ação, é um movimento, é uma declaração, uma mostra de fé do que você está precisando. Ah, mas ainda assim eu vou cruzar os meus braços? De forma alguma. Aí o Espírito Santo de Deus começa a agir. E você começa também a agir segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Nós lemos lá no final, onde o apóstolo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos chegar lá no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece.
É justamente por essas coisas. Ninguém é tão sábio ao ponto de dispensar. Está dispensado o Espírito Santo de Deus, está dispensado Jesus. Por hoje eu te dispenso, porque eu resolvo, não vai resolver. Não, mas está tudo certo. Tem 99% de possibilidades para dar certo. Mas aquele 1%, que ainda faltava, ele pode arruinar toda a sua vida, todos os seus planos. É melhor confiar no Senhor. Como diz a palavra, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós não temos um Deus mudo, nem surdo. Nós não temos um Deus inanimado. Nós temos um Deus vivo, que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Está aqui agora, está na sua casa, está no seu trabalho, está onde você estiver. Porque perto está o Senhor. E no versículo 7, o apóstolo diz: e a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, vamos parar de ficar duvidando dessas coisas. Vamos tirar o será que vai acontecer. Vamos tirar esse será. Vamos começar a tirar essas dúvidas. A palavra do Senhor, ela é soberana sobre todas as coisas. Em o nome de Jesus. Ah, mas os tempos são modernos. Quem foi que falou? Quem foi que falou? O tempo, ele pode ter as suas modernidades, mas nunca vai superar a palavra de Deus, não. Lembre-se que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós olhamos o que nós estamos assim, ó, diante, assim, a um palmo do nosso nariz, nós conseguimos ver. Mas o Senhor vê o amanhã, a segunda, a terça, a quarta, o que vai acontecer na sexta-feira, o Senhor já está observando. E o Senhor já nos prepara hoje para isto. Não é que Ele vai mandar um anjo e vai dizer, vai soprar no nosso ouvido, olha, quinta-feira vai acontecer isto. Não. O Senhor nos esforça para quê? Para sermos vencedores. Para estarmos preparados para receber a nossa bênção, que é para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O Senhor não vai esperar acontecer para Ele tomar uma providência. O Senhor não é esse tipo, Ele não tem esse tipo de caráter. O Senhor é Deus que guarda, que livra, que sustenta, que nos dá uma direção. Então louvado seja o nome do Senhor. E a paz de Deus que excede a todo o entendimento, a paz de Deus é outra situação. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Mas que paz é essa, a paz de Deus? No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, João capítulo 14, e o versículo 27, disse Jesus, olha o que Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A minha paz é algo diferente. Ele está dizendo que é a minha paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. É diferente. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Louvado seja Deus. Nem tenham medo. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala aqui aos filipenses, para que eles não andem ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade, muitas vezes, é por causa do medo, por causa da incerteza, por causa da dúvida. Será que vai acontecer? Mas aquele que vive totalmente ligado na palavra do Senhor, ele entrega nas mãos do Senhor.
e não permite que essa ansiedade venha tirar a sua alegria, tirar o seu momento de prazer, de lazer com o Senhor. Poder cantar esse último hino que nós cantamos agora, tudo em mim pertence a Ti, Senhor. Tudo em mim está em Ti, a minha vida está em Ti. Ou nós cantamos isto e amanhã praticamos, ou então nós estaremos mentindo se assim nós não aceitarmos e não praticarmos desta forma, agirmos conforme o deixa a vida me levar. É preciso estarmos fixos com a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, porque é Ele quem satisfará os desejos do nosso coração. Deixo-lhes a paz, é o que o Senhor Jesus está dizendo, João capítulo 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Não tenham medo, porque Ele vive e posso crer no amanhã, é o que diz a palavra. A palavra não está dizendo tenho medo do amanhã, mas eu posso crer no amanhã. Mas crer em quem? Crer em Jesus, na ação dele, naquilo que Ele já preparou, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. É chegar no momento de nós entregarmos mesmo, entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e no mais Ele fará, e não ficar estacionado, é ficar achando que vai haver uma mudança, porque o homem vai fazer uma mudança. Irmãos, o problema, nós temos visto aí que o problema, há uma crise no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ah, mas então Deus não está sabendo com isso. Alguém tem que telefonar para Deus e falar com Ele, falar, Jesus está vendo isso. O Senhor sabe de todas as coisas. O olhar do Senhor permanece firme, sabem quem? Na sua igreja, no seu povo, na sua casa, na sua família, no seu bem-estar, na sua demonstração de fé, de carinho e amor pela sua palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, louvado seja Deus. E no versículo 8, o Apolo diz, finalmente, irmãos, ele falando lá aos filipenses, para os cristãos em Filipos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca justamente numa posição para serem imitados. Não, mas nós temos que imitar a Cristo. Olha, tem muitas pessoas querendo nos imitar. O seu vizinho, ele já notou algo de especial na sua vida, na sua casa. E talvez você mesmo não tenha notado, mas eles já notaram. Eu já ouvi pessoas dizerem, olha, eu sinto uma paz, pessoas que nos visitaram, e depois disseram, eu sinto uma paz ali na sua casa. Eu sinto assim um ambiente, algo de tão bom, algo de tão suave, que ele não sente lá na casa dele. Ele não sente na casa dele. Aí surge o quê? O desejo de te imitar. De te imitar. O apóstolo Paulo, ele diz, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus, qual Deus? O Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Mas aí, um cristão desinformado na palavra de Deus, mas talvez bem informado nas notícias do jornal, ele está temeroso. Está temeroso porque a situação está assim, está assado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que vai acontecer na nossa vida, irmãos,
é que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e nós temos que teremos que ser achados confiantes nele, colocando a nossa vida diante do seu altar, não é preocupado com o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer no país, o que vai ser, mas ao contrário, orar por esse mundo, orar pelo país, orar pelas autoridades, e descansar no Senhor. Colocar a sua casa, a sua família na presença do Senhor, oferecer a Deus o seu lar, dizer: Senhor, antes dele ser meu, essa casa, esse lar é tua. Antes de eu formar esta família, o Senhor já tinha instituído uma família. Por isso, tudo é teu, tudo te pertence, e eu só quero te agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Paulo, ele até faz um agradecimento ajuda, as doações, né? O apóstolo Paulo agradece aos filipenses as ofertas que foram dadas para ajudá-lo no seu ministério. Ele faz um agradecimento, mas ele também faz uma ressalva com relação a isto, onde ele permanece firme na bondade do Senhor, onde ele já tem experiência do que é o viver nas dificuldades, como também no momento da fartura, ele já é experiente. E no versículo 10 ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele é agradecido ao que o povo, os filipenses, estavam fazendo para eles. Nós não temos que sermos desagradável às pessoas que estão ao nosso redor, mas temos que sermos agradáveis. Veja que um dos itens ao qual ele estabelece para que aquelas pessoas pudessem ter um estilo de vida que agradasse a Deus, ele fala justamente com relação a essa generosidade, a amabilidade, e ele também dá essa mostra de amabilidade, porque ele estava recebendo aquilo que ele havia plantado. E se nós queremos receber dos outros, nós temos que plantar também. E plantando bem para poder colher bem. E ele estava justamente recebendo, né, as ofertas, recebendo o amparo, o carinho, o abraço dos cristãos filipenses. E ele não deixa passar isso. Ele menciona isso e é agradecido. E no versículo 11 ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Mas isso é que é o difícil. Isso é que é o difícil. Irmãos, eu não conheço em nenhuma passagem bíblica alguém que não tenha passado por essas situações e tenha que se adaptar. Mas Abraão foi aquele homem muito bem abastecido da graça do Senhor. O Senhor prometeu tantas coisas para o Abraão e foram se cumprindo. Parecia que se cumprisse na mesma hora, no mesmo instante. Mas Abraão também teve situações adversas. Daniel, ele foi colocado dentro da cova dos leões. Davi, ele teve que enfrentar um gigante. E não foi só aquele, depois teve mais 5 gigantes, ainda piores do que o Golias. O Isaías passou também pela sua prova, o Jeremias também passou, Jesus passou, João o Batista, né, foi decapitado. Então o apóstolo Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Porque são justamente nessas circunstâncias adversas que nós conhecemos o amor de Deus, que nós vemos que o Senhor está perto, que o Senhor jamais nos desamparará, que a graça do Senhor é abundante, que a misericórdia do Senhor é o nosso sustento, e é isso que nós precisamos para o nosso dia a dia.
Louvado seja Deus. Eu, minha esposa, nós tivemos Covid no mesmo tempo, na mesma época. Vamos deitado de um lado, deitado do outro, a gente conversando ali. O que nós vamos fazer? Esperar passar essa situação. Nós não vamos pensar aqui em morte, não vamos ficar pensando aqui no o que será, não. Passar essa situação porque está nas mãos do Senhor. Tomando remédio? Claro, claro, nós não somos nenhum desatentos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tinha que tomar o remédio? Vamos tomar. Tem que tomar vacina? Vamos tomar a vacina. E as coisas passaram. Tudo passa, irmãos. Tudo vai passar. Mas o nosso amor e a nossa fé não pode ficar lá atrás. Ela tem que estar atualizada para podermos ver a glória de Deus, a glória do Senhor. E é justamente nesses momentos, pois, diz o apóstolo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, ele passou. Aquelas circunstâncias passaram. Trouxe para ele o quê? Experiência. Se ele estava contando, é porque ele estava vivo. É porque foi coisa que passou e ele aprendeu, permaneceu firme, se manteve fiel à palavra de Deus. No versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. O apóstolo, nesse versículo, ele está revelando. Ele revela, assim, um segredo para uma vida feliz, dizendo que aprendeu a viver contente em todas as situações, adaptando-se às circunstâncias da vida, adaptando às circunstâncias da vida. Irmãos, nós não temos como evitar. Eu não queria isso, não queria esse problema, não queria ficar gripado, mas logo hoje que eu vou ficar gripado, poderia ser na segunda-feira, eu vou ficar gripado justamente na sexta-feira, e vou passar de cama agora esse final de semana. Eu não queria isso. Olha, ninguém quer problemas. Ninguém quer o problema, mas os problemas acontecem. Eles acontecem. E nós não vamos baixar a nossa cabeça por causa daquele problema, uma circunstância. Vamos olhar adiante e saber que o Senhor está conosco. E saber que perto está o Senhor. E o que vai prevalecer é a fé. A tua fé te salvou. A sua fé tem nos salvado e continuará nos salvando para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Nós não podemos dizer para os problemas, situações, vai lá para a casa do vizinho. Não, nós temos que olhar, ver o problema e não assistir de camarote, mas vencer, resistir a toda e qualquer situação em orações, súplicas e consagrando ao Senhor o nosso dia a dia. Louvado seja Deus. E já terminando, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é preciso ter cuidado com relação a esse tudo posso. Esse tudo posso. Porque muitas pessoas interpretam essa frase de forma diferente, dizendo, se Cristo me dá força, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive pecar? Não, claro que não. Não é pecar. Aí nós vamos retornar, por favor, ao versículo 8, é o Filipenses 4, versículo 8. Isso, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que está escrito ali. Que o apóstolo diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Louvado seja Deus. Tudo posso
É o que diz o apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. São essas coisas. É ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, certamente não vai utilizar da bondade, do conhecimento da palavra para pecar e achar que eu vou pecar conscientemente porque Deus vai me perdoar. Não é por aí, mas sim estar atento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele dava mesmo um entender de que ele sabia com quem estava falando. Assim como o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele sabe com quem está falando nesta noite. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem são os seus procedimentos. Ele conhece a sua casa, conhece o seu lar, conhece o seu trabalho, conhece a sua profissão. E o alento da palavra diz que você saia daqui abençoado em o nome de Jesus. De que você tenha uma semana abençoada e que seja também um estilo de vida agradável a Deus. O apóstolo Paulo, ele quis dizer que com Jesus Cristo, como Jesus Cristo lhe dá forças, ele pode enfrentar qualquer situação que apareça na sua vida. É isto que ele está falando. Ou seja, um estilo de vida que agrade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminarmos, gostaria de ler com os irmãos lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 17, para nós terminarmos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Consagre a sua vida. Consagre a sua vida nessa noite. Eu não estou falando de você aceitar Jesus de novo, não. Você já aceitou Jesus. Estou dizendo você consagrar a sua vida ao Senhor. Com agradecimento, com o coração totalmente disponível para Ele. Um estilo de vida que agrade a Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz a palavra: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, irmãos. Tome esse impulso na sua vida. Ao Rei eterno, que não vai mudar jamais. Fiel em suas palavras, em suas promessas. Bondoso para com toda a sua criação. Que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele é eterno. Ao Rei eterno. Ao Deus único. Onde nós temos esse privilégio de conhecer o Deus único e a Ele render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sermos agradecidos por Ele ser o único na nossa vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Deus único, imortal e invisível. Aleluia. Sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. Levante suas mãos em direção aos céus. E agradeça ao Senhor pelo conhecimento da palavra de Deus que nos chega. Poderíamos estar fazendo outra coisa. Poderia estar em casa, sei lá, talvez assistindo televisão, indo para o shopping. Mas aprove no coração de Deus que você estivesse aqui nesta noite. Ah, não foi uma decisão. Não, eu vou porque eu tenho um compromisso. Porque eu sou do louvor. Porque
eu sou o obreiro, eu sou o diácono, porque eu sou o pastor, eu vou porque... Não é porque eu vou, mas sim porque o Senhor nos trouxe aqui para nos abençoar. O Senhor nos trouxe para nos revelar algo dos céus, para colocarmos na nossa vida um exemplo de um estilo de vida que podemos sim seguir, podemos sim praticar e agradar a Deus. Mas eu quero fazer aquilo que agrada o meu coração. Se nós nos agradarmos primeiro do Senhor, o buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não vamos ficarmos bobos, deixando passar a oportunidade de sermos abençoados, porque eu prefiro isto, eu escolhi isso. Mas sim, nos alegrar com o que o Senhor nos escolheu. Porque fomos chamados pelo Senhor, aqui nesta noite, e em todo o decorrer desta semana. É desejo do Senhor que permanecemos na presença dEle. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito, que nos revela, Senhor, algo diferente, algo que nós sabemos que é do Teu coração, algo que nós sabemos, Senhor, que foi o Senhor quem nos preparou para isto. Porque nem sempre nós estamos, Senhor, com nossa alma, nosso espírito, preparados, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Por isso o apóstolo, ele fala justamente sobre um ajuste. E nesta noite nós estamos, Senhor, nos ajustando a Tua palavra. Porque nós temos, Senhor, tantos planos, Senhor, para esta semana. E nós concordamos sim com a Tua palavra, que nós devemos, Senhor, não estarmos ansiosos, mas lançar sobre Ti todas as nossas solicitudes. Que o Senhor receba, Pai, em nome de Jesus, a solicitude de cada um dos Teus filhos, Senhor, de cada família aqui representada, de cada pai de família, de cada esposa, esposos, filhos, trabalhadores. Que o Senhor nos abençoe em o nome de Jesus, porque nós olhamos para Ti, nós cremos sempre, Senhor, no sucesso, nós cremos sempre na Tua provisão, em nome de Jesus, meu Pai. A Ti, ó Rei, nós consagramos todo o nosso ser. Seja, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, na vida de cada um dos Teus servos, Senhor, que estão envolvidos, Senhor, na Tua palavra, corações maleáveis, para permitir que o Espírito Santo de Deus assim haja, em o nome de Jesus. Ó Pai, ao problema, Senhor, a situação, a preocupação de cada um dos Teus filhos. Talvez esteja alguém aqui preocupado. Eu não tenho emprego, eu não estou bem de saúde, está me faltando isso, faltando aquilo. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que completa todas as coisas, porque o Senhor não vem trazer bênçãos pela metade, mas o Senhor é aquele que a bênção é transbordante, é sacudida, recalcada, é transbordante. E a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Dá-nos, Senhor, uma semana, Senhor, onde possamos trilhar os Teus caminhos, Senhor, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecendo, Senhor, os Teus caminhos, porque perto está o Senhor. Queremos ser agradáveis a Ti, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois o nosso coração, a nossa mente está entregue a Ti, os nossos caminhos estão entregues a Ti, porque só o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. A Ti consagramos, Senhor, todo o nosso ser, pois nós queremos e precisamos termos um estilo de vida que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque em Ti nós temos a certeza que tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
Que seja, Senhor, o viver em Cristo e a bondade do Senhor. A palavra, Senhor, que prospere no coração de todos os teus filhos, e isto para a honra, louvor e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus.